Você já parou para se perguntar por que que os apartamentos, as casas antigas possuíam tantas paredes? E por que que os apartamentos e casas mais atuais, recentes, não têm tantas paredes assim? Ou seja, são ambientes mais integrados. Por exemplo, sala e cozinha meio que dividem o mesmo espaço. Geralmente são separadas apenas por uma bancada, algo mínimo. Mas antigamente, se a gente reparar, as cozinhas eram afastadas da área social da casa, ou seja, da sala. Elas ficavam em um cômodo à parte. E por que então a gente tem essa questão? Antigamente era de um jeito, hoje em dia é de outro. E eu sei também que muitas pessoas que compram um imóvel antigo ficam com essa dúvida. Eu integro esses ambientes, eu mantenho do jeito que está, conforme a planta original. O que eu faço? Bom, nesse vídeo, pessoal, eu queria contar para vocês um pouquinho sobre a história da cozinha. Por que que antigamente as cozinhas eram separadas da área social? Contar essa história até os dias atuais, do porquê que a cozinha hoje em dia é integrada com a sala de jantar. Eu acho que saber essa história, saber o contexto por trás das tomadas de decisões ao longo dos anos, é muito importante para que você toma essa decisão pessoal, se você vai integrar ou não a sua cozinha. Pois muito que bem. Meu nome é Jéssica Laine, eu sou designer de interiores e no vídeo de hoje eu quero contar para vocês a história das cozinhas. Hoje em dia parece que todo mundo tem cozinha integrada, né? E cozinhas atuais parecem já vir com essa configuração. E a gente sempre se pergunta, por que que todo mundo tem cozinha integrada? Parece até que se a gente não tiver, a gente está vivendo um mundo à parte, né? A gente está fora da moda. Parece que estamos nadando contra a maré. Mas calma, vamos voltar um pouquinho no tempo e entender por que que antigamente era dessa forma e o que que mudou ao longo dos anos para a gente ter essa mudança de layout, digamos assim. Voltamos então para o século XIX. Nessa época, cada cômodo era separadinho. Então, a gente tinha um cômodo, 4 paredes setorizando a sala, 4 paredes setorizando a sala de jantar, 4 paredes setorizando cozinha e por aí vai. Então, cada cômodo era separadinho, inclusive a cozinha, né? E por que isso? Lá no século XIX, a gente ainda tinha o fogão a lenha, que soltava uma fumaça absurda. Então, por motivos práticos, por motivos funcionais, não tinha como a gente ter essa integração toda que a gente tem hoje. A gente precisava isolar a cozinha para que a fumaça daquele fogão a lenha não invadisse a sala, não invadisse o ambiente social da casa. E outro fator muito importante para isso acontecer é a questão de que a cozinha, antigamente, lá no século XIX, ela era vista apenas como uma área de serviço na casa. Assim como hoje em dia a área de serviço é um espaço isolado, fica lá nos fundos da sua casa. É claro que muitos apartamentos entregues por construtora, com essas metragens mais menores, ok, nesse caso, geralmente a lavanderia ela meio que vem ali integrada com a cozinha, que está integrada com a sala. Então a gente já está vendo uma mudança também em relação à lavanderia, a área de serviço. Também está fazendo parte do espaço social da casa. Mas para quem ainda tem apartamentos maiores, casas, você percebe que a sua área de serviço está isolada. E antigamente a cozinha era vista como uma área de serviço. É um espaço para ficar isolado da casa, não tem por que misturar área de serviço com área social. Área social, sala de jantar, são ambientes para você socializar, ter momentos em família. A cozinha pouco era vista como um ambiente dessa maneira. A gente precisa lembrar também que a elite da época não queria que o trabalho doméstico ficasse aparecendo ali para casa. Quem estava ali na sala não queria ver quem estava lá na cozinha fazendo a comida, entendeu? Então,
século XIX, final do século XIX, início do século XX, não era nenhum interesse ter uma cozinha integrada. Na verdade, não era nem algo que se passasse na cabeça das pessoas. Não fazia muito sentido em questão do estilo de vida que elas viviam. Só que as coisas vão evoluindo. E aí a gente vai ter Revolução Industrial, e eu estou falando agora dos anos 20, anos 30, ou seja, quase não, já passou, né? 100 anos atrás. E com a Revolução Industrial, a gente também teve o início do modernismo. Os arquitetos, os designers da época começaram a pensar na casa de maneira diferente. Eles começaram a pensar em criar uma casa que tivesse mais ventilação, mais iluminação natural, que fosse mais aberta, mais arejada, ou seja, mais integrada. Eu posso citar aqui para vocês o Mies van der Rohe, o Frank Lloyd Wright, são arquitetos que realmente inovaram muito no mercado imobiliário e criaram casas com esse conceito aberto. Então, o conceito aberto, os espaços integrados, veio com o modernismo, veio ali no início dos anos 20, anos 30. No Brasil, ele vem um pouquinho depois disso, mas fato é, nessa época aí, durante esse período, a gente vai começar a ver as primeiras casas integradas. Passa-se mais um pouquinho de tempo, chegamos no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, anos 50, e o que a gente vai perceber? Uma mudança no estilo de vida da sociedade. Por quê? Como? Primeira coisa, no pós-guerra, a tecnologia avançou bastante, novos materiais, novas invenções, então a gente vai ver várias novidades no mundo, na cozinha, né? Vamos aqui focar. Várias novidades na cozinha, novidades essas que hoje são coisas do nosso dia a dia na cozinha. Então, muito da cozinha que a gente tem hoje, literalmente na nossa casa, nasceu nos anos 50. O que seriam elas? A gente vai ver os Estados Unidos inovando muita coisa, porque eles vão pegar essas tecnologias novas e vão criar o que hoje a gente conhece muito, né, como cozinha americana. Eu tenho certeza que você já ouviu esse termo da cozinha americana, que geralmente é associada àquela cozinha integrada com a sala. Porém, muito mais do que uma cozinha integrada, a cozinha americana, ela nasce do conceito dos móveis planejados também. Antigamente, século XIX, anos 20, a gente vai ver cozinhas com mobiliários soltos. Então, tinham ali o fogão a lenha, mas tinha um móvelzinho onde tinha a pia, tinha um outro móvelzinho ali para guardar panela e por aí vai. Nos anos 50, a gente vai ver as inovações do fogão elétrico, da geladeira, do micro-ondas, que são equipamentos que, para a dona de casa da época, eram coisas assim fenomenais, coisas lindas, e que, na hora de planejar a cozinha, as pessoas queriam destacar esses eletrodomésticos, queriam fazer com que tudo ficasse muito harmônico. Para isso, veio esse conceito dos móveis planejados. Ao invés de móveis soltos espalhados no cômodo, criar caixas de marcenaria que vão moldando a cozinha, agrupando esses eletrodomésticos, deixando tudo bem harmônico, bem funcional, bem interessante, não é mesmo? Foi um período que, com o fogão elétrico, não tinha mais o problema do cheiro de fumaça. Então, ter a cozinha integrada não era algo para arquitetos, designers da época que estavam ali criando casas integradas, ok, como o Frank Lloyd Wright, mas era uma coisa muito nichada. Ainda era algo muito artístico, não era algo visto tanto na casa das pessoas comuns como eu e você, entendeu? Então, ter a cozinha integrada, realmente, todo mundo agora tem uma, foi mais agora no período pós-guerra, com a criação dessas tecnologias, dos eletrodomésticos que hoje conhecemos, esse conceito da cozinha americana. E outra coisa que vai influenciar muito nessa época é a mudança de estilo de vida como um todo. Agora, não havia mais essa questão dos empregados domésticos como uma obrigatoriedade, toda casa tem um. Não, agora a mulher
ficou muito mais dona de casa, cuidando da casa, fazendo a comida. Então, justamente por ela estar ali cuidando, sendo dona do lar, tinha essa necessidade de que ela não se isolasse num cômodo lá distante nos fundos da casa. Ela queria participar da conversa rolando na sala. Portanto, integrar os ambientes faz com que a dona de casa fique mais participativa no dia a dia. E aqui eu já vou trazer um parênteses. Quando me perguntam, né, meus clientes ficam nessa dúvida, integro ou não a cozinha? Um dos fatores que vai fazer você se decidir quanto a isso é a questão de você passa muito tempo na cozinha, você gosta de estar na cozinha ou você precisa estar na cozinha. Ao mesmo tempo, você tem filhos e você precisa estar de olho nessas crianças para tomar conta delas, para ali estar fazendo a supervisão, talvez seja interessante integrar sim essa cozinha, porque você consegue ter um olhar ampliado pela casa. Era isso que acontecia nos anos 50. A dona de casa queria ter esse olhar amplo pela casa enquanto fazia o almoço e, portanto, integrar a cozinha fazia mais sentido. Não é só uma questão de beleza, uma questão bonita, uma questão de estar na moda. É uma questão funcional. É uma questão sobre estilo de vida. De repente, você nem usa a sua cozinha, de repente, ainda são seus empregados domésticos, de repente, é até você que usa, só que a cozinha vive uma bagunça e, geralmente, quando você está cozinhando, você não quer estar interagindo com quem está na sala. Então, de certa forma, para você, a cozinha integrada possa ser que não faça muito sentido. E mantê-la separada da casa vai ser mais benéfico para você. Então, é muito importante você pensar no seu estilo de vida, em como você vive a sua casa. Para uns, cozinha integrada é essencial. É uma questão de socialização. Quem está na cozinha quer socializar com quem está na sala e vice-versa. Para outros, a cozinha integrada é estranho. É estar na sala e enxergar a bagunça da cozinha. É estar na sala e ver aquele caos visual. Então, a gente precisa se perguntar: como é a minha rotina? Como eu vivo a minha casa? Ah, Jéssica, mas é a minha primeira casa, eu não tenho muito esse repertório, eu não me conheço tão bem assim para decidir sobre isso. Então, tenta se imaginar. Perceba como você gostaria de viver a sua casa. Ah, eu me vejo fazendo a noite da pizza com os meus amigos e todo mundo está na cozinha brindando e conversando e rindo, e dali a gente vai para a sala, e da sala a gente volta para a cozinha. Legal, ambientes integrados. Ah, eu me vejo assim, vendo a cozinha como realmente um espaço para cozinhar, para fazer minhas refeições, mas para por ali. Então, de repente, fazer esse trabalho de integrar a cozinha, porque nós precisamos pensar em custos de obra, em tempo de obra, talvez não faça tanto sentido. Então, no final do dia, é pensar caso a caso. Não existe uma fórmula certa. Não é 8 ou 80. É pensar caso a caso. O que aquela família precisa, como aquela família vive a cozinha, vive a sala, e assim tomar uma decisão. Perfeito, né? Voltando aqui à história, nos 50, então, a gente tem essa cozinha que hoje conhecemos. Desde então, a gente só vem aprimorando todo esse conceito. E a gente tem essa questão de que as construtoras já estão entregando os imóveis com essa configuração. E aí a gente também precisa lembrar que não só por uma questão de que a sociedade mudou e esse é um novo estilo de vida, mas também precisamos colocar na balança o fato de que é mais custoso, demora-se mais o tempo de obra para uma construtora separar todos os cômodos de um ambiente com paredes. É mais vantajoso, é mais barato, mão de obra mais barata, material mais barato, você entregar esses ambientes integrados. Então tem essa questão do custo e tempo de obra também. Por isso que muitas já entregam esses apartamentos, essas casas, com os ambientes integrados. Outro fator é que a gente está vivendo numa era
que os apartamentos estão cada vez menores. Apartamentos, casas, cada vez menos espaçosos. E a gente precisa perceber que, se o apartamento tem 40, 50 metros quadrados e a gente vai separar todos os cômodos com paredes, as paredes comem metragem quadrada. Elas diminuem o ambiente. Elas dão a sensação de que o ambiente é menor porque o ambiente está fechado por 4 paredes. Então tem essa questão, que se o seu apartamento integrado de 40 metros quadrados fosse fechado, ele pareceria ser menor do que ele é. Por quê? Porque ambientes integrados dão sensação de amplitude. Então, você ver a sala com a cozinha, com a sala de jantar, dá uma sensação de um espaço aberto, um espaço amplo. Se a gente fechasse sala de jantar e cozinha, você veria como seus cômodos são pequenininhos e apertados. Então, repara que existe também essa questão dos ambientes, das casas serem menores hoje em dia, uma questão de custo da construtora, ou até mesmo para você que está construindo do zero, você vai perceber que se você escolhe integrar os ambientes, a conta sai um pouco mais barata no final das contas. Então, são várias questõezinhas, entende? Mas acho que ficou bem claro aqui a história da cozinha. E aí, se você compra um apartamento antigo e você se pergunta integrar ou não esses ambientes, antes de tomar a decisão, se pergunte como é a minha dinâmica familiar. Como eu imagino essa dinâmica dentro de casa? Como eu vivo a minha casa? Para que você tome essa decisão puramente pela sua família. Que você não tome a decisão porque todo mundo está integrando, todo mundo tem cozinha integrada, então eu obrigatoriamente também preciso ter uma. Não, nada disso. A gente precisa parar de nadar com a maré e saber nadar com as próprias pernas, próprios braços, né? Tomar nossas próprias escolhas, sermos autênticos, sermos nós mesmos. E eu falo isso até por mim mesma, né? Vocês sabem que eu comprei um apartamento recentemente, tem vídeo aqui no canal explicando toda a situação. Tem uma playlist, né, com o Diário da Reforma, e o meu apartamento é de 1936, pessoal. Então, sim, o meu apartamento ainda está nos moldes bem de antigamente mesmo, quando a cozinha era vista como um espaço, uma área de serviço da casa, quando a cozinha era vista como algo separado. Até a minha sala de jantar é separada aqui do apartamento, por outra parede, sabia? É claro que quando eu comprei o apartamento, eu comprei como um apartamento de 3 quartos, mas eu estudando a planta, o layout, eu tenho certeza que era um apartamento de 2 quartos e que esse terceiro quarto, na verdade, era a sala de jantar. Esse quarto, a sala de jantar, vai virar meu escritório, né? A gente vai começar a reforma dele já já, vocês logo verão por aqui. Mas olha que curioso, né? A gente tinha uma sala de jantar num cômodo à parte. É muito legal isso, não é mesmo? Enfim, aqui em casa eu não vou integrar a minha cozinha, provavelmente. Eu gosto da cozinha isolada, eu já tive cozinha integrada nos meus apartamentos anteriores, e eu sinto que mais me incomodava do que me alegrava na maioria dos dias. Portanto, não vejo por que eu vou investir tempo de obra quebrando a parede que tem aqui. Bom, mas me diga você integraria ou não a sua casa? O que você prefere, uma cozinha integrada ou não? Me conta aqui nos comentários, eu adoro ver a opinião de vocês. E mais do que comentar, sim, teria uma cozinha integrada, não teria uma cozinha integrada, eu quero que vocês me digam um porquê. Por que vocês escolheriam essa opção? Então, eu estou falando a minha. Eu não integraria a minha cozinha porque eu não uso tanto assim a cozinha. É um ambiente que eu não gosto de ficar enxergando, eu não gosto de ficar olhando para ela, bagunça, louça suja. Então, eu prefiro que ela fique separadinha lá, entendeu? E aí, quando eu for usar, eu vou usar. Até porque quando eu recebo as pessoas aqui em casa, dificilmente a gente vai ficar na cozinha, entende? Geralmente eu gosto de preparar tudo antes, para que quando todo mundo chegue aqui já esteja tudo servido. E não tem essa questão de ficar indo e voltando da cozinha. Mas agora me diga você, integrar ou não integrar a sua cozinha? E por que essa é a sua decisão? Comenta aqui embaixo, vou adorar saber. E não esqueça de curtir esse vídeo
né? Se você gostou da história, se foi interessante para você. E se inscreva no canal caso você seja novo por aqui. É isso, pessoal. Vejo vocês no vídeo da próxima semana. Vou deixar aqui no card esse outro vídeo para vocês já começarem a maratonar o canal. E é isso. Tchau, tchau!